Agora, tem a ver com esse item aqui, lá em casa é esse item aqui. É esse. O avô, esse advogado. Porque, de fato, nem Nossa Senhora intercede tanto pela humanidade quanto um avô intercede pelo neto. Gente, É foda. cara, a minha mãe, ela faz combinações com as crianças, você não tá entendendo. Pelas suas costas. Ela negocia, ela articula com eles, entendeu? Comunista miserável! O que ela vai fazer? Como que eles vão me contar as coisas? Juro, como se eu fosse o Satanás, entendeu? Ela fica, não, porque... Você é o Estado opressor. Eu sou o Estado opressor, juro por Deus. Ela chega, aí às vezes ela chega assim, às vezes ela prepara eles, entendeu? Ela é tipo coach. Ela prepara eles para que eles venham falar comigo. Mas às vezes ela chega, já aconteceu dela falar, olha só. Esse aqui é o ponto fraco da sua mãe, pode usar esse aqui. Não, às vezes aconteceu dela chegar e falar assim, então, Fernanda, o Leonardo quer te contar uma coisa. Já aconteceu isso, tá? Gente. Então, porque as crianças querem falar um negócio aqui com você, eles já conversaram comigo. Elas vêm assim, eles já conversaram já comigo. tá tudo combinado, só aceita. Tipo assim, só precisa assinar aqui. Eu só fico olhando. Assina aqui em confiança, vai. Eu sou aquele... Não lê, não. Eu sou aquele meme da Gretchen. Eu tô só aqui olhando pra ver até onde isso vai. Corda, ó. Sério, por Deus, fazem... Ela já fez isso. Não foi uma vez só não, tá? Não foi só uma vez, não. Tem às vezes que ela faz... Não, e as crianças contam as coisas pra ela, tá? Depois eu vou comentar, ela vai, pois é, ele comentou comigo. Caralho, mãe! Ele veio falar isso contigo, tu não me falou? Então, é porque ele veio falar pra mim e me pediu pra não contar, né? Eu quero que ele mantenha confiança em mim. Eu tô passada, chocada. Vai você guardar segredo em criança. Você vai contar, garota? Você vai contar, garota? Cara, a minha avó... Exatamente! A minha avó é muito engraçada, assim, porque a gente, assim, a minha mãe, ela fica dividida. Porque minha mãe... Porque, assim, o meu sobrinho tem esse mal geracional dessas crianças, parece que empurrar, dar um chute na bunda pra eles andarem. Nossa, meu Deus do céu, gente! Que é geracional, é insuportável que isso. Que desespero essas crianças vão estar falando, garoto! Não seja assim, estagiário Ítalo. Não seja assim, estagiário Ítalo. E aí, assim, né? Então, assim, o meu irmão, às vezes, meu irmão também não é exatamente a pessoa mais delicada do mundo, né? Então, às vezes, meu irmão faz isso de uma forma um pouco ortodoxa, criativa demais e tal. Minha mãe fica naquela coisa assim... Freestyle. Ao mesmo tempo que ela acha assim, Alex, segura um pouco a onda, mas assim, eu não quero tirar a autoridade dele na frente do... Então, ela fica nessa angústia, então ela faz gerência de bastidores. A minha mãe faz trabalho de assessoria política. A minha mãe não confronta um candidato na frente do público. Entendi. Ela chega no debate e fala assim, não, eu acho que você podia ir por esse caminho, não sei, eu acho que você podia ponderar isso. Entendi. Meu irmão não se mete, mãe. Aí, enfim, né? Então ela faz esse trabalho de assessoria política, assim, pelos bastidores, sem o público saber, sem o eleitor saber. Entendi. A minha avó, assim, a gente sabia os botões em que apertar. Quando a minha mãe tava muito louca, qualquer motivo. Você tá puta. Gente, a gente fica por você, sabe, tanto quanto eu. Não, você tem você ter dois filhos adolescentes é motivo. Eu acho, inclusive, toda mãe que tiver 2 filhos adolescentes tinha que ter porte de arma. Direito. Ela tinha que ganhar porte de arma, direito, assim. Qual a idade? 2 meninos? 14, 17? Porte de arma, tá aqui. Primeiro tiro é inimputável, né? Só tem um direito a um tiro grátis. Eu acho muito justo. Não, outro dia eu tava... Não sei pra quem que eu contei. Acho que eu contei pra minha irmã. Aquela história dos áudios que tu escutou. Porra. Dr. Jekyll e o Hyde. Fernandinha bipolar? Eu tava contando... foi pra Lígia. Eu tava contando pra ela. A Lígia ria. Porque ela falava assim, mentira que tu fez isso. Eu falei, fiz, Lígia. O Bruno ficava, garota, pelo amor de Deus. Não, se o conselho tutelar escuta isso aqui, fala, essa mãe não tem condições de cuidar dessa criança. Se ele não entendeu o contexto dos áudios, é que tem contexto. Te juro. A Lígia ficou assim, você não fez isso? Eu falei, eu fiz, cara. Eu fiz. Ela, mentira. Eu falei, fiz. Qualquer dia eu vou passar pra você escutar. O Bruno ficou assim, meu Deus do céu, gente. Eu ri muito com aquilo. Mas a minha avó tava assim... Eu fico imaginando a tua cara escutando. Porque eu não tenho filho, então eu não tenho nem essa coisa de solidariedade nesse aspecto, né? Eu só escuto a loucura mesmo. Mas a minha avó tinha botões. Então, por exemplo, minha mãe tava, né? Aí eu chegava no domingo, onde almoçar eu, meu irmão, na casa da minha avó. Né, meu avô ainda tava vivo. Então, a minha mãe tava atacada por algum motivo. A gente não precisava de muitos argumentos. Era só atacar a comida. Se você tocasse na comida, minha avó surtava. Então, assim,
Poxa, chegou, minha mãe tá falando alguma coisa. Porque você é insuportável, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu e meu irmão, a gente nem combinava mais. No olhar, a gente já sabia o que fazer. Aí meu irmão virava assim... Pô, esse feijão tá bom, né? Nossa, tá gostoso esse feijão aqui. Minha Olha avó... que filho Aí da assim... puta. Está grossinho, né? Tá, olha, tem linguiça, não sei o que. Vó, lá em casa o feijão tá igual uma água de pia. Minha mãe vai botando água. Olha só. No final da semana dá até pra ver o fundo. Tá que pariu, que filha da... Aí minha avó assim, vocês não me enganam, vocês me pegam. Mas virava assim, Natália, o que custa fazer um feijão decente pras crianças? As crianças! Trabalhando já, assim, crianças. Ou então, e a história clássica da gente espirrando. E aí... A do empadão. A do empadão, clássica. E aí minha avó tinha um empadão bonito, assim, no almoço, né? Não, o empadão era um detalhe. Tinha arroz, feijão, batata, empadão, enfim, né? Tinha um empadão. Aí minha mãe também tava atacada, não sei o quê. A gente, vó, nosso empadão tá bom, tá gostoso. Tá uma delícia esse empadão. Sabe há quanto tempo minha mãe não faz um empadão lá em casa, vó? Aí, Natália, o que custa fazer um empadão pras crianças? O empadão é uma coisa, comida fácil de fazer. E ela fez uma longa relação, concluindo que estão sempre gripados, por quê? Porque não comem empadão. É claro. Porque tu não fazes. És incapaz de fazer um empadão em casa pra essas crianças. Por isso estão sempre espirrando. Empadão de laranja, né? Vitamina C pura. Cebion. Empadão eu posso chamar de Cebion. Não, se tem uma coisa aqui que quando você tá falando negócio de bater, não sei o que, as minhas... Eu não conheci meus avós, né? Meus avós... Meu avô materno, quando morreu, minha mãe tinha 6 anos. Então, minha avó criou minha mãe sozinha. Conheci até os bisavós. Não, eu não conhecia. Bisavô. Eu não conhecia avô, não conhecia bisavô. E o meu avô paterno, quando morreu, meu pai tinha 17. Então, era só as duas avós. Eu acho que as crianças são muito afortunadas, porque eles tiveram os dois avós, os dois avós, as duas avós, eles conheceram bisavós, conheceram as minhas avós, os avós do meu ex-marido. Então, assim, eles têm essa... O João tem essa memória, o Léo menos. Mas o João tem essa memória boa, sabe? Dessa coisa de família e tal. Mas eu só tive as minhas duas avós. Aí era assim... na época que minha mãe dava plantão no final de semana, que meus pais davam plantão no final de semana, tinha final de semana que a gente ficava com a baba, mas a maioria dos finais de semana a gente ficava ou com uma avó ou com a outra. E aí era aquele esquema de ir na sexta e voltar domingo, porque era plantão de sábado 24 horas. E aí, meu irmão, era assim, olha, eu não sou igual a Dona Vera que não bate não, hein? Aham, sei. E não batia. Aí quando eu ia pra minha avó Vera, olha aqui, porque eu não sou igual a Dona Zezé que não bate, não. No final das contas... Ninguém batia. Entendeu? Ninguém batia. Exatamente. A grande diferença das minhas avós com a gente era que a minha avó Vera cozinhava. Ela era... É o terreno dela, né? Era o terreno dela de cozinhar, de fazer salgado, de fazer doce, não sei o que. Minha avó cozinhava, era dona da cozinha. E aí usava para fazer chantagem emocional, a cozinha, óbvio, evidente. E a minha avó Zezé, ela não cozinhava. A gente ia pra minha avó, a gente sabia que a gente ia comer exatamente a mesma coisa. Entendeu? Era o roteiro, era o script. Era a única coisa que a minha avó sabia fazer, porque minha avó tinha ódio de cozinhar. Mas a minha avó levava a gente pra coisas. Entendeu? Então, a minha avó pegava a gente... Gente, a minha avó era tão louca que ela saía sozinha com 5 netos. Porque a minha avó, eu tinha meus 3 primos que moravam perto. Então, meus 3 primos iam pra casa dela, ficavam uns 5 socados dentro da casa dela fazendo merda o dia inteiro. E quando ela resolvia sair com a gente pra Campo Grande, minha avó morava em Camará, e com a gente pra andar... Olha o passeio. A minha avó já... Né, com uma certa idade, quando minha avó fez 70 anos, eu tinha 13. Então, tipo assim, ela não era garota, né? Com 5 crianças no calçadão de Campo Grande. Sempre tem um que veio com aquela ideia merda. Logo, você vê que ela não gostava de vocês, né? Não, teve uma vez que até hoje eu não entendi o que aconteceu aquilo. Meu primo Daniel perdeu um pé de sapato. Juro. Meu primo Daniel perdeu um pé do tênis. E aí a preocupação da minha avó era como que ela vai chegar em casa com esse garoto descalço. Porque aí tem essa coisa que eu não coloquei, que é o avô passa a prestar contas da criança pro pai e pra mãe. Exatamente, eu vou ter que entregar essa criança como? Você tem que estar com os 10 dedos, normalmente, todos os dentes que entregou pra mim. Exatamente. Não, e o Daniel era o caçula. Até hoje eu não sei o que o Daniel fez, que ele surgiu do nada dentro da loja que a gente tava, vó, perdi meu tênis. O que ele fez? Ninguém sabe. Tinha
6 pessoas no mesmo grupo e ninguém sabe. E aí a minha avó ficou puta porque teve que comprar um tênis porque o Daniel perdeu o pé do tênis. E eu falo sempre assim, minha avó. Gente, mas meu avô era muito presente, o marido dela, né? Que ele morreu já tem muitos anos, morreu em 98. Era muito presente. Só que a questão é a seguinte, ela mandava. Então, no fim das contas, qualquer que fosse a situação, ele ia executar o que ela mandava. A última palavra era dele, sim, senhora. É basicamente isso. Então, ele não tinha muita alternativa. Agora, tem um negócio aqui, que a avó... Isso aqui minha mãe não faz, não, que expor os pais para minar a autoridade dos pais. Não, ela também não. Mas eu não sei... A minha avó faz. Não, eu não sei se a minha mãe não faz isso, porque eu tenho meninos. Ah. Entendeu? Eu tenho menino. Eu não sei o que minha mãe faria se eu hoje fosse mãe de uma menina de 19 e uma Criando menina de 14. Aquilo que você acha correto. Exatamente. Eu não sei. Que a sua mãe não acha. Exatamente. Eu não sei como seria. Entendeu? E que a gente vai continuar sem saber, porque a minha irmã... A minha irmã passou a adolescência, não sei nem como, né? Mas minha irmã passou a adolescência odiando todas as pessoas. Porque, assim, minha sobrinha... Não mudou muita coisa. Tipo. Pois é. Não, mas a minha irmã, ela não era... Minha irmã não foi aquela adolescente de ir pra boate, que nem eu era, entendeu? De ficar... Você tinha fogo no cu, né, Fernanda? Tinha, negócio de fogo no cu, tinha. E a minha irmã, ela não tinha essa coisa, entendeu? Né? Hoje tá saindo com uma, amanhã tá saindo com outra. Minha irmã não tinha esse negócio. Então, minha mãe não se preocupava com a minha irmã nesse sentido. Então, a Flávia, que tudo indica também vai ser meio sossegada nesse aspecto, eu não acho que vai ter grandes impactos. Agora, se fosse, por exemplo, Leonardo tá em casa porque ninguém chama ele para sair. Mas, por exemplo, eu não sei quanto tempo isso vai demorar, entendeu? Daqui a pouco eu começo a ficar na bandalheira. Lá em casa, o que acontece? Meu irmão, ele começou a ficar muito autônomo muito cedo. E aí minha mãe uma hora desistiu também de, quer saber de uma coisa? Vai, porque não vou ficar discutindo com você toda hora. Tem um homem, tá grande e tal. Eu tava em casa trancado e lidando com a minha homofobia internalizada. Então... O meu fogo no cu veio depois e ninguém mais tem nada a ver com isso. Aí ninguém tem nada com isso, paga suas contas, lava suas cuecas. Ninguém sabe, enfim, das DST que eu pego, dos remédios que eu tomar. Daquela pomada, daquela infecção resistente e tal. Aquela verruga na virilha? Aquela verruga na virilha, tá? Aquela mancha na cabeça do pau que não vai embora. Ninguém tem que saber disso. Só Marcos, no caso. O programa era sobre a voz, meu Deus! Saímos de avó pra mancha na cabeça do pau, né? Fernanda, a gente é assim. Inclusive, batemos uma hora, claro, isso é verdade. Momento Fabiano chora. Hashtag Fabiano chora. Fabiano chora. A minha avó, assim, ela não fala no sentido de minha mãe... tipo, pegar um, pegar o outro. Até que minha mãe não era desse jeito. Nem era isso no tempo da sua mãe, nem tinha isso. Minha mãe era garota de subúrbio do Caxambi. Era assim, a longínqua Copacabana era um outro universo. Era uma aventura. Não era uma aventura não só, uma aventura cultural, porque ela falava, essas meninas de Copacabana, tipo, não são boas. são muito estranhas, muito pra frentex. A tradicional família luso-caxambiense, ela não concorda muito com os valores das meninas da Zona Sul, entendeu? Luso-caxambiense. O túnel fez uma grande diferença nesse intercâmbio cultural. Acredito. Acredito. Mas a minha avó, assim, sempre que ela pode puxar, ela quer fundamentar uma história, não. Porque tua mãe, Natália, tua mãe sempre foi desse jeito. E aí puxa uma história qualquer pra gongar minha mãe. Minha avó faz isso. Tua avó faz isso. Minha avó gonga. Meu pai. Não, quem me gonga publicamente é minha irmã, não é minha mãe. Aí quando a minha mãe levanta uma história pra gongar minha avó, nunca fiz isso. Olha só. O cinismo.